O único Deus digno de ser engrandecido e adorado. O único Deus santo e poderoso, aleluia. Glória a Deus. E é em teus braços, Senhor, que nós estamos descansados, Jesus. É em teus braços, Jesus, que estamos repousados, Senhor. Pois já foi lido nessa manhã que o Senhor é o nosso pastor e não há de nos faltar nada, nosso Pai, aleluia. Aleluia. A tua palavra, o Senhor diz que o Senhor faz nos deitar em pastos verdejantes. Nós estamos refugiados em Ti, Senhor. Nós estamos abrigados em Teus braços, Jesus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos deixou, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, entenda essa palavra. acharei conforto em teu amor. Pois só Tu és aquele. Pois eu sei que és aquele. Nosso abrigo seguro. Aleluia. Me guarda. Se você souber a canção, louva, Senhor. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou em Ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca me deixou só. Seu amor perfeito sempre Seu amor sempre esteve cuidando de mim. Sei que se eu passar, se eu passar, eu acharei conforto em teu amor. Tu és amigo fiel que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Meu lugar seguro. Braços é o meu descanso. Em teus braços é Teus o braços meu. meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh Senhor, eu nasci pra Te pertencer. Eu nasci pra Te adorar. E sei que em Teus braços estou seguro. Em Teus braços posso descansar. Eu caio. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas. Se você puder levantar a sua voz e dizer isso, eu recaio em Tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em Tua graça. Recaio de Só para aqueles que acreditam que estão descansados no Senhor, diga: se eu passar, se eu passar, pelo vale, eu acharei conforto.
Quero saudar a todos, amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã de domingo, agradecendo a Deus por mais este dia que Ele nos dá. Já louvamos ao nosso Deus Todo-Poderoso e agora vamos adentrar para uma palavra que Deus tem colocado ao nosso coração, e tenho certeza que Deus tem falado com cada um de vocês, com cada um dos nossos ouvintes. Muito obrigado por estar aí na sua casa, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, enfim, onde você estiver ouvindo a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar neste momento contigo. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por este dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo domingo que se inicia. Te agradecemos, ó Senhor, porque sabemos que o Senhor tem sido Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos dado o direito da vida. O Senhor tem nos dado a graça de estarmos respirando, de estarmos bem, de estarmos adorando ao Teu santo nome. Deus, seja conosco, ó Pai. Fala conosco neste momento, esteja nas nossas vidas, esteja na vida de cada um daqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesta manhã gloriosa. É que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Quero agradecer mais uma vez você que tem se disposto a estar junto conosco nessa rede social, junto nas nossas redes sociais, melhor dizendo, anunciando a palavra do Senhor, adorando ao Deus Todo-Poderoso. E nessa manhã de domingo, manhã de Páscoa, manhã de alegria, manhã de festa, manhã de regozijo, manhã de vitória, vamos falar um pouco sobre este tema chamado Páscoa. Mas você que está aí nos assistindo em nossa rede social, vai lá, clica no joinha, dá o seu ok, se inscreva no canal para que você possa receber as nossas divulgações, as nossas atualizações. E compartilhe com todas as pessoas para que essa palavra possa alcançar o máximo de pessoas, para que Deus possa ser anunciado, para que Deus possa ser pregado, para que o Evangelho chegue a toda criatura, como nos diz as Sagradas Escrituras. Eu quero ler com você no livro de Lucas, no seu capítulo 24, no seu verso 1, e em poucos minutos nós vamos passear um pouco pela história da Bíblia e vamos entender um pouco mais sobre o dia de hoje, sobre o dia que hoje nós estamos comemorando, ou o dia de hoje que nós estamos festejando. Você com a sua família, você com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, ou você mesmo que está aí sozinho, mas é motivo de você festejar. Está escrito assim no livro de Lucas, no seu capítulo 24, no seu verso 1 até o verso 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo de Jesus Cristo. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que parando junto dela 2 varões, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Esse texto muito lido, esse texto muito comentado, esse texto muito pregado, esse texto muito falado, principalmente nesta data, na data de Páscoa. Principalmente no momento como esse, onde buscamos a vida, onde muitos buscam a vida, onde muitos querem a vida, onde muitos precisam da vida.
estamos falando de uma pessoa, vamos falar de uma pessoa, de um homem, de um Deus que se tornou homem, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre à destra do Pai. Páscoa, uma palavra muito bonita, uma palavra comemorada no mundo inteiro, e muitos associam a Páscoa ao ovo de chocolate, ou o ovo de chocolate à Páscoa, a Páscoa ao coelhinho da Páscoa, ou o coelhinho da Páscoa à Páscoa. Mas na verdade não é nada disso. Sabemos que a Páscoa, ela não tem nada a ver com coelho de Páscoa ou coelhinho da Páscoa, e sim com o Cordeiro Santo de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele ressuscitou para que se cumprisse uma promessa de Deus, efetuada lá no livro de Gênesis a Adão e a Eva, onde escrito está que haveria um que viria ao mundo e pisaria na cabeça da serpente. E foi se passando anos, foram se passando povos, foram se passando gerações, e nós podemos verificar lá no livro de Êxodo, uma das passagens muito interessantes sobre a Páscoa e sobre a comemoração da Páscoa do Antigo Testamento. Nós vamos verificar no livro de Êxodo, no seu capítulo 12, no seu verso 21, algo muito interessante. A Páscoa começa no Velho Testamento, e eu não vou dizer que termina, mas se concretiza no Novo Testamento. Nós todos sabemos da história do povo de Deus, do povo de Israel, sendo cativo, sendo presos, servos de Faraó, e por lá ficaram cerca de 430 anos, na opressão, na angústia, eram cativos do Egito. Mas neste estado em que estamos falando, neste momento do livro de Êxodo, nós vamos verificar que Deus teve um plano de resgate para o seu povo sair do exílio, sair da opressão, sair da angústia. E ele então levanta Moisés e faz com que Moisés vá até Faraó. E nesse ímpeto acontecem 9 pragas. Não vou falar das 9. Você pode ler isso no livro de Êxodo. É um momento que você, nesse período de distanciamento ou em casa, você possa ler e entender um pouco mais isso que eu estou falando e vou falar. Deus, no capítulo 11, Deus chega para Moisés e anuncia a morte dos primogênitos, a 10ª praga. Ele vai anunciar a Moisés que ele permitirá que o anjo da morte passe e leve consigo todos os primogênitos. Essa será, ou foi, a 10ª praga. Mas para o povo de Deus, Deus também diz a Moisés que preparasse algo para aquele momento onde, ou quando o anjo da morte passasse, o povo de Deus não fosse atingido por esta praga, por esta morte. No versículo 1 de Êxodo 12 vai dizer assim: chamou, pois, Moisés, e falou o Senhor,
a Arão. Primeiro vai dizer assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, e ele foi falando, e ele foi falando, e ele foi falando. O que você vai ler, o que ele foi falando, ele foi falando. E no verso 21, ele diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e nas ambas das ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando ouvir o sangue na verga da porta e nos umbrais, nas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como vos tenho dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e os levou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. A Páscoa, ela tem um significado muito forte para os cristãos, para a vida da humanidade. A Páscoa, ela tem algo muito importante para ser vivido, para ser agradecido e para ser adorado. Neste caso em específico, Deus dá a Moisés, ele diz a Moisés, ele conversa com Moisés e fala: faça isso, porque eu enviarei o anjo da morte, mas para vocês, para o meu povo, para que não morram os primogênitos, peguem o melhor cordeiro que vocês tiverem, peguem o melhor cordeiro que estiver com vocês, sacrifique-o a mim. E esta é a palavra que ele coloca. E quando vocês sacrificarem este sangue que escorre, vocês passem nos umbrais das portas, vocês passem em toda a parte, para que quando o anjo que eu enviar passar e verificar e ver que ali existe o sangue do cordeiro, ele não vai fazer mal algum. E nesse texto nós vamos verificar que tudo isto aconteceu realmente e que a casa dos egípcios não tiveram esta chance ou esta oportunidade. E por onde o anjo da morte passava, o primogênito morria. Até que chegou ao palácio, até que chegou ao rei, ao faraó. E ali faraó também perdeu o seu primogênito. E quando ele perde o seu primogênito, ele vê que a pior coisa que existe, a pior coisa que estava acontecendo
era manter o povo de Deus preso, manter o povo de Deus cativo, manter o povo de Deus como escravo. Então ele resolve libertar. Ele resolve liberar. E quando ele resolve liberar, ele resolve libertar, o povo sai. E quando o povo sai, você vai verificar que tudo aquilo que Deus coloca, tudo aquilo que Deus faz para o povo dele, nós vamos lendo no versículo, no capítulo 13, e depois nós vamos lendo e vamos verificando que eles iam pelo caminho e iam agradecendo a Deus. Mas antes, no capítulo 11 e no capítulo 10, ele vai mostrando que era o momento da Páscoa, era o momento em que todos realizavam a Páscoa, era o momento em que todos já existia um momento de Páscoa, assim como hoje é um momento de Páscoa, é o momento que a humanidade realiza o feriado ou o dia da Páscoa. A Páscoa, ela tem um significado na palavra grego que significa passagem. Aquele povo teve uma passagem pelo Egito. Aquele povo teve uma passagem pelo Mar Vermelho. Aquele povo teve uma passagem por tantas e tantas e tantas e tantas terras até chegar a Canaã. Mas esta passagem principal, que seria a Páscoa, onde um cordeiro foi imolado, um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro foi oferecido a Deus como símbolo de vida. Porque o anjo da morte ele ia passar. E se na casa daqueles que não tivessem o sangue, com certeza o primogênito morreria. Quer fosse ele egípcio ou quer fosse ele israelita, morreria. Mas a palavra de Deus diz que todos os israelitas, nenhum sequer deles que estavam ali, os seus filhos primogênitos morreram, porque eles cumpriram aquilo que Deus pediu para que fosse feito. Esta é a história da Páscoa no Antigo Testamento. Precisou vir a morte para que o povo entendesse a perfeita vontade de Deus para a humanidade. Para eles, que libertasse o povo, para que o povo pudesse ir, para que o povo tivesse vida. A Páscoa foi decretada e comemorada no Antigo Testamento. E nós vemos agora para nós hoje, para os cristãos, após a vinda de Jesus Cristo, nós podemos ver vários e vários textos da Bíblia Sagrada, incluindo o que eu disse, que Deus, ao falar com Adão e Eva, disse que ele enviaria um que pisaria na cabeça da serpente. E nós vamos lendo a Bíblia, vamos vendo a Bíblia, vamos folhando a Bíblia, vamos encontrar na Bíblia, vamos colocar na Bíblia alguns textos, algumas partes, algumas palavras, alguns contextos que vai mostrar Jesus Cristo, o nascido de Deus. No livro de Isaías vai falar muito bem claro isso. Isaías ele profetiza a vinda do Mestre Jesus Cristo. Na cidade de Belém, todos vocês conhecem essa passagem, nascerá, vindo de Judá, aquele que será chamado Senhor, Príncipe. Nós vemos isso. E essa passagem muito linda, muito falada, muito colocada, também vai dizer do Cristo vivo, Filho de Deus,
que nos evangelhos é citado muito bem claro, e muito desse texto é citado e é falado, decorado, é até, como diz o vocabulário, é até frase de para-choque de caminhão. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho. Está lá em João 3,16. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje da Páscoa? Jesus Cristo vem, Jesus Cristo anunciado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo encarnado em homem, cresce, nasce, cresce, realiza milagres, está no meio de nós, e ele, em um determinado momento, passa por uma situação já descrita e já sabida por ele, que ele veio para nos salvar, para nos resgatar do quê? Da morte. A mesma morte que os egípcios sofreram, não somente a mesma morte, mas muito mais do que aquela morte, a morte espiritual. João também vai dizer, João Batista, no contexto dos evangelhos, quando avista Jesus Cristo, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estranho isso? Coincidência isso? Eu digo para você, nem é estranho e nem é coincidência. Deus não trabalha na coincidência, Deus trabalha no fato, na realidade, no contexto como um todo. E Jesus Cristo vem, faz milagres, faz maravilhas, cura, liberta, levanta, ressuscita, e agora passa ele pelo momento de dor, pelo momento triste, que muitos comemoraram na sexta-feira da paixão, a Via Crucis de Jesus Cristo, sendo julgado, e naquela época, como era o feriado de Páscoa, vamos assim dizer, ou a celebração da Páscoa, naquela época era normal que isso acontecesse. Levavam-se 2 prisioneiros, e aquela multidão decidia qual deles teria a misericórdia, e Jesus Cristo é julgado pela própria humanidade, por aquele que ele veio dar a vida e salvar. Entre ele e Barrabás, quem vocês querem que solte? E com certeza, soou uma voz do maligno, do diabo, do capiroto, daquilo que você quiser chamar. Soou uma voz no meio da multidão dizendo: solte Barrabás. E o povo na ânsia, e o povo na neura, e o povo naquela: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Mas vocês querem que eu solte Barrabás? Esse homem que tanto causa mal à sociedade, tanto lhes causou mal, e este homem, solta Barrabás, e ali ele tinha que obedecer.
Jesus Cristo é preso e Barrabás é solto. Mas tudo isso, volto a dizer a você, tem um propósito, tem um plano perfeito de Deus, porque Deus nunca faz nada sem perfeição. Tudo de Deus é perfeito, até a morte é perfeita. E nós vamos ver isso. Jesus Cristo, então, passa por aquela humilhação, passa por aquele momento sendo escarnecido, passa por aquele momento sendo retirado dele a liberdade, como homem. E o livro de Isaías, no seu capítulo 53, no seu versículo 4 e em diante, ou melhor, do seu versículo 1 até o seu versículo 7, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele está falando de Jesus, pré-anunciando Jesus Cristo. E olha que coisa, plano de Deus sempre é perfeito. Ele nunca pega ninguém de surpresa com algumas coisas. Não, ele nunca pega ninguém de surpresa com nada. Anunciando o que aconteceria. Era desprezado. E o mais indigno entre os homens foi o que aconteceu. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aí vem a Via Crucis. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E se nós lermos os textos no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, em momento algum, até ir ao Calvário, não abriu a sua boca. Em um dos momentos mais cruéis, em um dos momentos mais cruéis para um homem, de carne, osso, sangue, foi quando ele disse: Pai, no Getsemane, vendo tudo aquilo que ele iria passar, ele disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia o que ele ia passar, ele sabia o quanto ele iria sofrer, mas tudo isso que ele fez foi por amor a mim, a você. O amor de Deus nele nos fez essa dádiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância.
Ele mesmo vai dizer na sua palavra, em João 10:10, o ladrão, o inimigo das nossas almas, ele veio senão a matar, roubar e destruir, mas eu, diz o Senhor, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mas ele precisou passar por esses momentos para que o mundo entendesse, para que o mundo visse, para que o mundo soubesse que ele era o Cordeiro de Deus vivo. E ele vai subindo aquela montanha, e quando chega no alto daquela montanha, eles começam o ritual de crucificação. E no ritual de crucificação, todos eram amarrados, mas Jesus Cristo foi pregado. Por isso das chagas em suas mãos. E no ato que ele poderia estar ali, condenando aqueles que ali estavam, ele vira ao Pai mais uma vez na sua doce palavra e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que você faria num momento como esse, vendo o teu filho, ou sendo você mesmo crucificado por uma humanidade perversa, por uma humanidade cruel, por uma humanidade que, como diz o ditado, só está olhando para o seu próprio umbigo, ou para o seu próprio bem-estar, quando na verdade Jesus Cristo olhou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E no momento crucial, Jesus Cristo mais uma vez olha para os céus. Você vai encontrar em todos os evangelhos esta palavra, mas ele diz muito bem claro: Eli, Eli, lama sabachthani. E o livro de Lucas 23 vai dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus também vai dizer. E clamando Jesus no verso 46, disse bem claro: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entrega o espírito dele na mão do Pai. Ou seja, cumpri o meu papel como filho, cumpri o meu papel como tu quisestes, a ti entrego o meu espírito. Isso era uma sexta-feira. E ele é enterrado, ele é, como dizem, sepultado, mas num belo dia, e esse dia chegou. Esse dia sempre chega. Esse dia chegou. Todos nós passamos por uma sexta-feira, mas nós precisamos lembrar que o domingo chega. Todos nós passamos por uma sexta-feira, o penúltimo dia da semana, e muitos hoje dizem: sextou. Oh, sextou. Uns vão sextar, outros vão para as orgias, outros vão para N locais, mas não, na sexta-feira santa, todo mundo parece que vira santo. Mas não é só a sexta, é a segunda, é o domingo, é a terça, é a quarta, é a quinta, são todos os dias. Mas Jesus Cristo,
tinha um plano para ser executado ainda, e o inimigo pensou que a vitória estava garantida, e o inimigo pensou que agora nós derrotamos o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que vinha para resgatar, para salvar, para mudar o curso da humanidade. Agora nós derrotamos. Eu sou maior que Deus, eu posso mais que Deus. Eu estou colocando tudo isso porque isso pode ter acontecido no mundo das trevas, no mundo espiritual. O maligno pode ter cantado vitória, o maligno cantou a vitória porque derrotou o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, mas no primeiro dia da semana, na madrugada, ele ressuscitou, ele viveu novamente, ele saiu daquela tumba como se nada tivesse acontecido. E foram as mulheres, não foram os discípulos, não foram os homens, não foram os machão, não foram aqueles que andaram lado a lado com Jesus Cristo, não foi Pedrão que, ao ver Jesus Cristo sendo preso, decepou a orelha de um dos soldados. Não, foram as mulheres. Fazer o quê? Foram ao túmulo, ao sepulcro, ao túmulo de Jesus, prestar-lhe homenagens. E quando elas chegam àquele local, elas veem que a pedra estava removida. Mas antes disso, houve um grande estrondo. Mateus vai dizer muito claro isso. Houve um grande estrondo, que os soldados que ali estavam, 2 soldados plantados para que ninguém roubasse o corpo de Jesus Cristo e fizesse algum alarido de que, olha, ele não está aqui, ele tal, ele não sei o que, não dá para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá. Eles colocaram 2 soldados romanos, e soldados romanos, meus amigos, segura, para que ninguém chegasse ou adentrasse. Mas ao remover daquela pedra, houve um grande estrondo, e os soldados ali entraram, também não viram Jesus. E aquelas mulheres chegam, e elas começam, e elas ficam, como diz no verso 5, elas ficam atemorizadas. Alguém roubou o corpo de Jesus Cristo, alguém fez algo com o nosso mestre, pode ter passado pela cabeça delas. Alguém fez algo e nós nunca mais veremos o nosso mestre, nem para trazer a ele ou prestar a ele as nossas homenagens. Mas elas veem 2 varões muito grandes, com vestes resplandecentes, e aí nós podemos colocar 2 anjos. Vendo que elas estavam atemorizadas, como nós lemos, ele diz no verso 5: por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, ele já estava vivo. Jesus Cristo já não era mais morto, Jesus Cristo era vivo, estava vivo. Como ele está vivo, ele ressuscitou e está vivo. Não está aqui, mas ele ressuscitou, verso 6. Vocês lembram o que ele disse para vocês? E elas começam a se lembrar de tudo o que ele havia dito, que ele renasceria, que ele reviveria, que ele ressuscitaria ao 3º dia, ele ressuscitaria, e no 3º dia ele ressuscitou. Hoje, domingo de Páscoa, domingo de festa, domingo de alegria, domingo de comemorarmos a ressurreição de Cristo. E comemorando a ressurreição de Cristo, nós comemoramos a vida eterna
eterna com o Pai. O plano de Deus estava estabelecido, o plano de Deus estava cumprido. Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu desde o início, começo, meio e fim, que Ele enviaria, Ele enviou, que Ele morreria, Ele morreu, que Ele ressuscitaria e Ele ressuscitou, para que eu, para que você, para que a humanidade pudesse ter vida. Não somente essa vida material, mas muito mais uma vida espiritual. A Páscoa, e aí eu quero dizer para vocês, não é a alegria do chocolate. O chocolate pode até te deixar mais alegre momentaneamente. Depois vai te deixar um pouco triste, porque se você comer muito, você vai dar uma engordadinha. A sua diabetes pode subir se você tiver. Então no momento ele vai te deixar feliz, mas em outro ele vai te deixar triste. Mas essa Páscoa que nós comemoramos, em momento algum vai te deixar triste, em momento algum ela te deixa triste. Ela quer que você seja feliz. Essa Páscoa que nós comemoramos, ela quer que você tenha Jesus Cristo dentro de você, Jesus Cristo dentro da sua vida, Jesus Cristo ressuscitado dentro de você. O verso 17 de João 3 vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo fosse salvo por ele, mas muitos não querem ser salvos por ele, muitos não querem ter essa salvação. Então tenha você essa salvação, queira você essa salvação. A salvação, ela é individual. Subiremos no coletivo, mas seremos salvos no individual. É você e Deus, é você e Deus, você e Deus, eu e Deus. Não somos todos, mas somos eu, você no individual com Deus. Indo para o final desta mensagem, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5:7: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, não foi o coelhinho, não foi o chocolate, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus foi sacrificado, foi preciso, assim como lá em Êxodo, foi preciso o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ser sacrificado. Derramou até a sua última gota de sangue, para que nós pudéssemos ser resgatados da morte para a vida, para que nós passássemos da morte para a vida eterna, da morte eterna para a vida eterna. Essa é a nossa Páscoa. Tanto é que quando Jesus Cristo foi crucificado, ali bateu uma chuva tão grande que lavou o corpo de Cristo, e aquele sangue foi descendo morro abaixo, e muito perto daquela montanha havia sepulcros, um cemitério próximo, e onde o sangue de Cristo passava, as sepulturas eram abertas, e os mortos que ali estavam ressurgiam, reviviam, ressuscitavam, dizendo: o sangue de Cristo ressuscita, o sangue de Cristo renova, o sangue de Cristo nos tira de uma vida errada para uma nova vida. E Paulo vai dizer, no seu verso 8 de Coríntios 5: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade.
Jesus Cristo vai dizer na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas. Se você não vai andar em trevas, é porque você também não vai ter maldade. Você não terá momentos para pensar no mal. Você terá momentos de dificuldade. O próprio Mestre teve momentos de dificuldade. O próprio Cristo teve momentos de dificuldade. Mas ele também disse: filho, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Nossa Páscoa, nossa alegria, nossa festa de confraternização, muitos fariam cantata de Páscoa, muitos fariam peças teatrais representando talvez a morte na sexta e no domingo a ressurreição. Muitos estariam juntos celebrando, alguns ceando. Mas eu quero dizer para você, neste momento em que estamos, infelizmente, faça a tua reflexão. Quando você for cear na tua casa logo mais, quando você for comer o que você preparou, faça um momento de reflexão com a tua família. Lembre-se de que tudo que está ali é uma representação, porque o plano perfeito realizado por Deus chama-se Jesus Cristo. Você só está fazendo isso porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, por nós, para nos dar a vida e vida em abundância. Deus queria que o povo de Israel nunca se esquecesse da Páscoa. Nunca se esquecesse da data em que eles foram libertos de 430 anos aproximadamente de escravos à liberdade e até chegar à terra chamada Canaã. Então ele especificou essa data como Páscoa. A Páscoa era uma oportunidade para os israelitas descansarem, festejarem e adorar a Deus pelo grande livramento que foi a sua libertação e saída do Egito. Hoje, o nosso Cordeiro Pascal chama-se Cristo. Ele morreu para trazer a redenção aos judeus e aos gentios e a toda a terra. Cristo, com isso, nos libertou da escravidão do pecado e a condenação eterna. Esta é a nossa Páscoa, para que possamos festejar, para que possamos vibrar o livramento da escravidão do pecado, da condenação à morte eterna. Por isso devemos exaltar, por isso devemos buscar, por isso devemos engrandecer a nossa liberdade, que chama-se Cristo. Você está ouvindo ao fundo desta mensagem esse hino: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer que o amanhã será melhor. Porque Ele vive, nós temos que ter a certeza de que o hoje é o hoje e o amanhã será bem melhor. Porque Ele vive, nós temos que ter a certeza de que se não vivermos o melhor hoje, aqui, mas Ele quer que vivamos também o melhor nesta terra, nós viveremos eternamente com Ele na glória. Mas não deixe Jesus Cristo ser trocado por um coelhinho da Páscoa. Não deixe o sangue e a carne do Cordeiro de Deus ser trocado por um ovo de Páscoa, por um chocolate. É óbvio que todos receberão, eu receberei e eu darei. Mas lembre-se, o maior presente que você recebemos foi Jesus Cristo ter vindo, morrido
e ressuscitado e ter dado o direito da salvação eterna. Por isso eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero que você curve a sua cabeça nesta hora. Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, eu quero te agradecer por este dia. Eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer pela tua infinita misericórdia, de hoje podermos comemorar a Páscoa vivos. De hoje podemos comemorar a Páscoa com todos os nossos entes queridos. Alguns não terão este privilégio, outros nem sequer comemorarão porque já não estão mais conosco. Alguns ainda entenderão esta palavra, outros nem sequer ouvirão. Mas, ó Pai, eu quero te agradecer por ter enviado o teu Filho para morrer na cruz do Calvário e salvar, ó Pai, a minha vida. Salvar a vida do teu filho, da tua filha, nos libertar das trevas para a maravilhosa luz. Deus maravilhoso e santo, neste momento eu quero, Senhor, orar por todos esses pedidos de oração, ó Pai. Todos esses pedidos que foram feitos aqui, nesta urna. Deus, sabemos que muitos são os pedidos que têm chegado até nós. Pedidos de cura, pedidos de livramentos, pedidos de quebrantamento, pedidos de restauração, pedidos de liberdade. Pai, eu não sei quantos e quais aqui estão descritos, mas foram apresentados no teu altar e estão sendo agora apresentados mais uma vez. Deus, seja com estas vidas que aqui estão, ó Pai, estes nomes, estas famílias. Quebra todo o mal, quebra o arco e corta a lança, Senhor. Queima os carros no fogo em favor destas pessoas. Livra-os, ó Pai, liberta-os, Senhor, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, neste momento oramos pelo nosso Brasil, Senhor. Nosso Brasil, como eu digo, tem jeito sim. Nosso Brasil tem jeito sim. Basta acreditar e colocar em prática que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nesta hora abençoa, ó Pai, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Dai a ele, ó Pai, o entendimento. Dai a ele, ó Pai, o entendimento para conversar, para falar. Dai a ele o entendimento para conduzir esta nação brasileira. A todos aqueles que o lajeiam, Senhor, a todos que estão do seu lado, ó Pai, nesta hora. Dai a eles também o entendimento para que possam ajudá-los, Senhor. Também pedimos, ó Pai, a todos os prefeitos, a todos os governadores, a todos os deputados, a todas as deputadas, a todos, ó Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que eles possam entender que nenhum poder lhes foi dado sem que o Senhor assim o estabelecesse. Deus, nessa hora livra o nosso país da opressão, livra o nosso país da corrupção, livra o nosso país, ó Pai, das trevas e do maligno. Também nesta hora, ó Pai, abençoamos a nação de Israel, nação eleita, nação colocada por Ti, que haja paz nos muros de Israel. Deus, nesta hora também abençoamos a Tua amada igreja, a este irmão, a esta irmã, a este ouvinte da Tua palavra, que hoje no dia de Páscoa está junto conosco, celebrando e ouvindo esta mensagem, que eles possam entender que a salvação só veio mediante ao Cordeiro Santo de Deus, que foi crucificado na cruz do Calvário e derramou a sua última gota de sangue para nos libertar e nos resgatar. Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja espalhada na face da terra. É o que nós pedimos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer por nos permitir estar na tua casa, por podermos louvar, por podermos ler esta palavra de Deus para a sua vida. Não deixe de contribuir na casa do Senhor. Não deixe de ofertar, mesmo que distante.
Existem várias condições para que você possa ofertar, para que você possa dizimar, mas está aí na tela a nossa agência do Banco Itaú 0067, a conta 118414, o CNPJ 46 323 325 /1000 ao contrário -06. Tudo isso que está sendo feito, hoje podemos alcançar vocês de uma forma diferente, é porque você tem ajudado. Porque muitos não têm condições, mas nós temos a condição, porque você tem tido condição. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, porque Deus é e sempre será contigo. Como eu disse, se você ainda não fez isso, clica lá, dá um joinha, compartilhe, para que você possa também receber as nossas notificações. Eu quero aqui agradecer de coração a toda a nossa equipe aí de produção, a toda a nossa equipe de eventos, Gabriel e hoje Rafael e todos os demais que têm feito este trabalho maravilhoso. Sozinho eu não consigo nada. Sozinho vocês não conseguem nada. Todos juntos somos mais fortes. Em nome do Senhor Jesus, faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos nós possamos dizer bem forte: amém. E viva Cristo, viva Cristo e viva Cristo. Um beijo no seu coração, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, nós temos um Deus maravilhoso que nos guarda. Deus te abençoe e te guarde para todo sempre. Uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus.